Em 2015, a gente estará mais presente na agenda cultural de Teresina. E falando nisso, você acompanha agora o lançamento da estreia, na verdade, do romance de Roosevelt Lima Verde, que é promotor de justiça, e que vai falar um pouco sobre literatura mundial, Paris, Sorbonne, onde ele está fazendo seu doutorado. Vem com a gente. Inside TV começa em grande estilo, vamos falar um pouco agora de Paris, de literatura, de movimentos religiosos, enfim, os assuntos da vez agora com o Roosevelt Lima Verde, que é piauiense, promotor de justiça, que está passando uma temporada em Paris diante do seu doutorado na área jurídica, né, Roosevelt? Isso, Queria que você falasse um pouco sobre isso. O doutorado na Sorbonne, eu tive há mais de 10 anos, eu tive à frente lá do prédio, do edifício da Sorbonne, e eu me imaginava como estudante, isso aconteceu, é uma realização de um sonho. A gente está na metade do caminho. É um objeto de desejo de todo intelectual, e você, né, gosta muito de ler, é um lugar impressionante. O pessoal da área jurídica estuda muito. É um lugar impressionante, os monumentos falam por si só, a Sorbonne fica próximo ao Panteão, onde várias personalidades estão hoje sepultadas, é um templo uma das cultuado instituições mais sérias, né, da educação do mundo também. Sem dúvida, e é pública, é uma universidade pública. E como é fazer parte da Sorbonne como estudante mesmo? Na Sorbonne nós temos as atividades acadêmicas e extra-acadêmicas. Eu agora faço parte, por exemplo, de um grupo de pesquisa em políticas públicas. E vou me engajar também em um grupo de pesquisa em controle na administração pública. E esse grupo de pesquisa ele visa observar vários países, dentre eles o Brasil, alguns países da América Latina, outros países europeus, e traçar um perfil do que seja melhor no ponto de vista das políticas públicas, do aproveitamento, da eficácia, da efetividade delas, do gasto público. E doutorado é tese ou é dissertação? É uma tese, né? Ela tem que ser um trabalho único, algo que nunca foi abordado e a gente vai enfrentar esse desafio de escrever em francês e defender Sinal, em você francês. Está inteirado do francês, né? Você já está lendo em francês. Isso. Romances também, né? Isso, sem dúvida. Eu não posso... O romance é a porta de entrada, pelo menos para mim, na língua francesa, porque é através do contato com a língua, o contato diário, a leitura, a fala, que a gente vai assimilar a forma com a qual os franceses se expressam, porque cada língua tem uma forma de se expressar. E a gente não pode fazer aquela tradução do português para o francês, uma tradução interior na mente, isso não dá certo. Então nós temos que procurar a forma da língua falada no francês e a forma mais Isso interessante. vale para as outras línguas, né? Já dizia o Schopenhauer em Arte da Escrita. Sem dúvida. O aprendizado de uma língua perpassa pela assimilação de que nós devemos esquecer um pouquinho as formas do português e aprender as formas pelas quais a sociedade autóctone, seja de que país for, se expressa. E a literatura é uma forma de abordar isso, de conhecer, de guardar, já que a gente tem que procurar aquilo que a gente gosta e tem afinidade. Então a literatura... Você tem 3 livros na área jurídica, é isso? Tenho 3 publicados. livros. E agora vem sua estreia também no romance. Isso. O que esperar de O Ariano e a Revolução? É um projeto antigo, é um projeto de 10 anos, Ivanildo. Depois que eu comecei esse projeto, eu concluí 3 livros de direito. E a coisa ficou assim, não é hora, vai, e muda daqui, tira dali, suprime, acrescenta. Você sabe porque você é escritor, quando a gente está escrevendo, a gente fica às vezes satisfeito ou fica insatisfeito, aí pensa, repensa e depois de muito tempo a gente analisa o que escreveu e muda. Então, é um projeto de 10 anos, chega ao fim, a gente vai publicar. A gente teve uma influência, digamos assim, eclética. É um livro místico, que aborda a história da humanidade, o destino da humanidade, nossas origens, por que a gente vive como a gente está vivendo, por que a gente escolheu esse sistema econômico, por que a gente degrada o meio ambiente.
E seria um ensaio ou é romanceado mesmo? é uma ficção. Com personagens, como é que é isso? Personagens, tem não é uma ficção. Há muito tempo, eu me identifiquei com um estilo literário que nem é muito francês. O francês não aborda muito esse estilo literário, que é o estilo do Gabriel Garcia Marques. Que é fascinante, eu adoro. Que é surreal, é isso? É o realismo fantástico, né? E eu li um livro há muito tempo atrás, esse livro está esgotado, chama O Despertar do Mágico, uma introdução ao realismo fantástico, do Jacques Bergier e do Luiz Pauwels. Eu fiquei fascinado pelo conteúdo do livro. O que é o realismo fantástico? É tudo aquilo que a gente acha que não acontece, mas que pode acontecer. Por exemplo, uma conversa telepática. Né? No livro, por exemplo, do Jacques Pauwels, ele diz que Hitler nasceu num berço, num celeiro de médiums. Ele acredita que Hitler foi, digamos assim, Hitler foi um canal para uma força negativa, maligna, superior, uma força maligna que se apoderou dele como médium, enquanto médium, né? Mas aí a gente entra no fantástico, e é por isso que eu optei por esse estilo literário. E também tive a influência do Humberto Eco, que ele, no Super-Homem de Massas, ele descreve toda a literatura fantástica. Aquele que quiser conhecer, que gosta do Super-Homem, que é aquele vingador, o herói que vem para ir usando inclusive meios ilegais, ele vai se revoltar e se vingar daquele agressor, como o Conde de Monte Cristo, que é uma literatura fantástica, Arsène Lupin. O último Super-Homem de Massas é o 007, diz o Humberto Eco, né? A gente teve essa influência. Tivemos a influência também do Shakespeare, não podia deixar de ser. Estou curioso por esse livro seu. Os sonhos, o que são os sonhos, não é? Tivemos a influência também, e aqui eu agradeço a maçonaria ao Grande Oriente do Brasil, pelo livro A Pequena e Breve História da Maçonaria, do Leadbeater 33. Esse livro nós pegamos o gancho maior para construir a história e todo o enredo, que é quem são os árias. O povo ariano é realmente aquele povo que foi criado geneticamente por Hitler. O Leadbeater 33, ele diz que os árias é uma população que foi separada pelo grande instrutor da humanidade para receber uma instrução maior. A Madame Helena Blavatsky diz que os árias seriam um estágio de evolução do ser humano, que o ser humano iria chegar, como diz também o livro do Jacques Bergier e do Luiz Pauwels, né, que o ser humano vai chegar numa fase psíquica e ele vai conseguir entender que o que ele faz de errado para o próximo, para o meio ambiente, para o Estado, para as leis, enfim. A gente teve uma influência muito grande também da Ordem Rosa Cruz. Você traz todos esses elementos nesse livro? Na verdade, páginas? Como é não, que é isso? O livro eu falo nas influências, o que fez a história, não é? São os livros que a gente vai lendo ao longo do tempo. Por exemplo, A Doutrina Secreta de Jesus Cristo, do Frater Spencer Lewis, ou o livro de Jachel o Justo. São obras que são livros que você a gente leu, vai que pegando traz, fragmentos, e ali a gente vai juntando, e com o tempo vai construindo uma história, que é a história que o grande instrutor separou um povo, e esse povo é o povo ariano, e teve o dilúvio, e depois do dilúvio, o povo ariano ele vai ter que levar a humanidade para uma nova etapa, para uma nova era, uma era de resplendor, uma era que vai suplantar as mazelas que a gente vive, da exploração econômica, da exploração do meio ambiente. E esse ariano está no Piauí. Então, onde? Como é que é esse cenário desse contexto? Esse contexto é do ariano. Ele vai viver em dois momentos da humanidade, uma no século XX
na década de 30, que a gente acha que é uma década muito importante, a década que teve Hitler, a década que teve Guerra Mundial, a década que teve Getúlio Vargas, a década que existiram enormes transformações no mundo, teve a crise econômica de 1929, teve no Brasil Astrogildo Pereira, que é personagem do livro, é um personagem real, que é o fundador do Partido Comunista. Teve o Mário de Andrade e o Oswald de Andrade com a Semana de Arte Moderna, que são personagens do livro. Teve Monteiro Lobato com a crise do petróleo, que a gente cita também. E depois esse Ariano ele volta para o Piauí, depois de ter o contato com todos esses personagens em São Paulo, ele vem para o Piauí e as forças do poder sufocam todo o desejo que ele tinha de transformação. E ele vai renascer novamente no século XXI, no momento atual, e essas forças vão operar novamente, impedindo que ele tem um pouco de espiritismo, já que você fala dessa É porque aí nós temos o dilúvio e o grande instrutor da humanidade. Ele vai ter sonhos. Na verdade, ele vai estar sonhando. Ele vai estar sonhando e o sonho é a preparação dele, porque ele é o ariano, escolhido pelo grande instrutor. É o super-homem. É os nossos e assim falava Zaratustra, né? E assim falava. E tá lá. Tá, também porque essa música ela é muito importante. A música de Assim Falou Zaratustra é a música a música clássica me fugiu. Mas, enfim, a gente acha que a humanidade está num crepúsculo. Esse crepúsculo a gente está vendo nos problemas sociais, nos problemas econômicos, na desordem, nos conflitos religiosos. Falando em conflitos religiosos, você não estava em Paris diante desse último atentado e está voltando para lá. Como é que você via a França diante desse esperado atentado, né? Porque de alguma forma, desde essa charge de Maomé, ficou assim um clima, não é? Envolvendo o jornal Charlie e também os islamitas, os muçulmanos. Como é que você vê hoje Paris nesse contexto? De certa forma, a gente já vivia esse clima. Lá eu sou usuário do serviço público de transporte, dos metrôs. E a população já estava alerta de alguma forma. Já estava alerta, e não raro a gente tinha uma linha de metrô suspensa e a gente dentro do metrô ouviu o anúncio de que a linha iria parar numa estação e não iria continuar por conta de um pacote suspeito que teria sido encontrado em outra estação. Então, esse clima de insegurança, esse clima de ameaça, ele já existia. Alarmes constantes. Constantes. Agora a coisa deve estar piorada. A gente, infelizmente, eu vou ter que viver uma realidade que não é minha. O Brasil não vive essa realidade do terrorismo. A gente tem agora a Argentina com um promotor que foi morto ou se suicidou. Eu não posso expressar opiniões sobre fatos que eu não sei, mas ele estava investigando a participação do governo argentino na proteção de terroristas do Irã, né? Justamente. Então, mas o Brasil não vive essa realidade. Essa realidade não é minha. Eu vou conviver com essa realidade. Mas gera uma certa tensão? Não deixa de gerar, inclusive, Rivanildo, porque eu sou muito confundido com o árabe. Não raro as pessoas, eu entro num restaurante libanês e vem uma pessoa falar árabe comigo. Eu estou no aeroporto, as pessoas vêm lá, você é turco, querendo um favor. E não deixa de causar uma preocupação. E aquele sentimento de liberdade que nós não temos no Brasil, de andar nas ruas com tranquilidade, que hoje todo mundo teme, um assalto, um sequestro relâmpago. Esse sentimento de liberdade que ainda existia em Paris, de se andar de bicicleta, de se andar mesmo na madrugada a pé, caminhando de um barzinho que você fica mais limitado agora. Fica mais limitado agora, infelizmente. Vamos falar então de coisas mais leves para encerrar a entrevista, né? Depois dessa alegria de dividir com o público do Piauí a sua novidade, que é o livro. Só lembrando, ele vai estar disponível nas livrarias a partir desse momento em Teresina. Nós vamos lançar no dia 30 na Academia de Letras, às 19h30. E a partir daí a gente vai fazer com que chegue às livrarias. A gente espera estar
Tem que trazer aqui para Anchieta. Justamente. A gente espera estar satisfazendo o público, o leitor. Né? Eu gosto da literatura e eu tenho certeza que o interesse do escritor é em satisfazer o leitor, principalmente o escritor nordestino e piauiense. Nós não estamos escrevendo com interesse econômico de fazer fortuna, o interesse é de passar uma mensagem pessoal, de transmitir uma mensagem, histórias interessantes. E histórias interessantes. E debater, puxar o debate, trazer o debate. A nossa intenção é fazer com que a sociedade realmente seja dinâmica. O livro, ele faz parte disso. O objetivo do livro, ele é escrito hoje, pensando no futuro, olhando para o passado. O autor morre, o livro fica. E a mensagem está lá. Alguém um dia abre o livro e tem uma visão que ninguém teve. Diz, olha... De um período, de um tempo, de um tempo, de uma época. E... às vezes nem envelhece, né? Essa opinião. Então a gente agradece a você, bem-vindo ao Inside, bom lançamento de livro, bom retorno a Paris, tá? Obrigado, uma satisfação muito grande, Ivanildo, estar com você, com a equipe toda do Inside, aqui na Livraria Anchieta, muito bem acolhidos. E para finalizar, como a pauta é literatura, queria que você falasse qual livro você está lendo atualmente. Bem, eu agora estou me dedicando aos livros franceses, para assimilar melhor a língua francesa. E o Prêmio Nobel da Paz, Patrick Modiano, é uma grande pedida, mas aquele que quiser realmente conhecer as mazelas sociais e por meio da literatura francesa, Émile Zola e Albert Camus. Ok, obrigado, viu? Bem-vindo. Obrigado a vocês.